Olá, neste argumento eu vou entrevistar o senador Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro, sobre um tema que provocou muita polêmica recentemente aqui no Senado Federal, que foi a discussão em torno do fim da suplência dos senadores. Senador, faltaram 3 votos para que a proposta de redução de 2 para 1 suplente fosse aprovada. O senhor foi um dos articuladores da derrota da proposta. Como é que o senhor se justifica? Bom, em primeiro lugar, essa PEC que tratava da questão da redução da suplência de senadores, tem pontos ali da PEC que nós concordamos. Eu até afirmei isso em plenário. Por exemplo, eu sou a favor, como a maioria dos senadores, talvez até a unanimidade dos senadores, a favor da redução de 2 para 1 suplente, a questão do fim, né, da indicação de parentes até 2º grau, os consanguíneos. Nesse ponto, até aí, havia concordância. Mas, a partir daí, alguns pontos começaram a ter divergência. Um deles, a questão da figura do suplente. Porque como é que o suplente é visto por muitos? Como aquela pessoa que é um financiador de campanha, que é um parente do senador, que o senador coloca ali por questão de conveniência para depois substituí-lo em algum momento, ou ainda que seja num período de licença. Mas, na verdade, a figura do suplente não é isso, a verdadeira figura do suplente. E eu defendi a minha figura como suplente. O senhor é suplente do Eu sou suplente do senador, Marcelo Crivella. Hoje ministro Marcelo Crivella. E sou suplente em função de um projeto político partidário. Eu exerci o mandato de deputado federal durante 2007 a 2011. Quando eu estava pronto para disputar a reeleição, eu fui convidado pelo partido e convidado pelo ministro Crivella, na época senador, a ser o seu primeiro suplente. Por quê? Porque nós, em função de um projeto político, nós críamos que ele tinha condições de ser um ministro. Ele era o nome do partido para ocupar um ministério. Se o partido conquistasse o ministério, qual era o nome para o ministério? O senador Marcelo Crivella. A partir daí surge o seguinte: quem vai substituí-lo? E a decisão recaiu sobre o meu nome, exatamente pelo fato de ter sido deputado federal, estar pronto para a reeleição, ser o coordenador político do Estado do Rio de Janeiro, vice-presidente estadual do partido também. Então, o meu nome foi escolhido. Então, eu abri mão da minha reeleição para deputado federal. Reeleição essa que, segundo as pesquisas, davam como uma reeleição praticamente certa. Então, eu abri mão dessa reeleição e vim para suplente de senador. E aí a resposta às perguntas da rua, porque os meus eleitores me perguntavam: você não vem mais a deputado federal? Por que você não vai se reeleger? Eu votaria em você de novo. Qual era a minha explicação? Eu fui convidado para ser suplente do senador Marcelo Crivella. E qual a resposta que eu dava? Por que ele, senador, convida um deputado federal para ser o seu suplente? E por que um deputado federal aceita esse convite? Eu disse: claro que um senador, quando convida o seu suplente, ele avalia várias coisas, dentre elas confiança, capacidade. Por quê? Porque aquele suplente, ele tem que estar apto para assumir qualquer posição que seja importante para o senador, inclusive o próprio mandato. Então, o senador colocaria qualquer pessoa para substituí-lo no mandato? Não. Essa era a minha resposta. Então, a partir daí é que surgiu a divergência. Porque o mandato de senador e a eleição de senador é uma eleição majoritária. Então, numa eleição majoritária, o prefeito não tem o seu vice na chapa? O governador não tem o seu vice na chapa? A presidenta não tem o seu vice na chapa? E quando é eleita a chapa do presidente e do vice, na falta da presidente, na falta do governador e do prefeito, na morte, por exemplo, quem é que substitui? Não é o vice? Então, o vice ele não é apenas suplente, ele não apenas sucede. Ou melhor, ele não apenas substitui, mas ele também sucede. Mas no caso do senador... E a PEC determinava que a figura do suplente não poderia substituir, mas não suceder.
Esse seria o terceiro ponto. Sobre esse ponto, o senhor também diverge. Foi totalmente divergente. Na falta do senador, sendo ele eleito governador ou prefeito, ou no falecimento, o suplente não substituiria. Ou melhor, ele não sucederia. Teria que provocar uma nova eleição. E aí que vem a outra divergência maior. A PEC, ainda que pese a boa intenção dela de colocar um senador só, de não indicar mais parentes, aí vem um outro problema. Imagine a seguinte situação. A PEC determinava que até 120 dias da eleição, a falta do senador titular provocaria uma nova eleição imediatamente. Então, eu fiz a seguinte comparação. Imagine um senador que, infelizmente, ele morra, faltando 121 dias para a eleição municipal. Aquele município não teria, ou aquele estado não teria eleição para senador, só para prefeito e para vereador. Morre o senador com 121 dias, em 121 dias tem que se arrumar um candidato, tem que se inscrever, tem que preparar, tem que disputar a eleição, e possivelmente para 2 anos só de mandato. Poderia acontecer isso. E como é que o senhor responde ao argumento de que o suplente não obteve voto? O voto foi dado ao titular. Aí que eu coloco o meu ponto que eu defendi. Em primeiro lugar, no meu caso específico, eu disputei a eleição junto com o meu senador. Eu pedi voto ao meu senador. Eu fui às ruas para pedir voto pela minha chapa. Eu subi morro, eu subi favela. O povo também não pode alegar que não conhece quem é o suplente senador, porque a lei eleitoral exige que o nome do suplente esteja presente. Tem que ter a divulgação de quem é, na legislação atual, o primeiro e o segundo suplente. Então, o meu nome estava no material do Crivella, eu fiz divulgação, eu pedi voto, eu fui o coordenador da campanha do Crivella. Quando eu pedia votos, eu dizia, além dessa questão que eu coloquei, de poder substituí-lo e ter sido deputado federal, o número do Crivella é 100, foi 100 na eleição. E eu dizia aos eleitores, assim, olha, vote no 100, que você está votando em mim também. Agora, então, eu busquei voto, eu tenho votos. E o senhor não acha que pode ser mal compreendido pela população em geral o fato dos suplentes, como o senhor, no caso, terem votado, como se tivessem votado em causa própria, numa questão em que havia um interesse direto dos senhores? Porque, como a votação foi bem apertada, faltaram apenas 3 votos, os votos dos suplentes senadores foram decisivos nessa questão. Só metade dos suplentes votaram, né? De 17 que estão no mandato, apenas 8 votaram. Mas foram 8 votos decisivos. Mas significa que 9 titulares também votaram. Então, existe a crítica de que o suplente que votou está legislando em causa própria, e existe a crítica de que o titular que votou quer manter indicando familiar, e não é verdade. Dos 9 que votaram, quem é que tem familiar como primeiro suplente? Então tem que se verificar isso. O senhor não teme que as ruas, digamos assim, a sociedade interprete mal e receba mal essa decisão do Senado? Já interpreta, na verdade, por isso que eu estou aqui, por isso que eu fiz outro pronunciamento e vou continuar me pronunciando nessa defesa, porque eu acho que já começa até pela nomenclatura. A nomenclatura de suplente, ela já é meio que pejorativa por natureza. Mas a construção dessa imagem, que irmão de senador é o primeiro suplente, filho, mãe, esposa, o financiador que não tem vínculo político, mas isso ninguém pode falar de mim e de alguns suplentes. Se existem aqui suplentes nessa situação, aí é o que eu digo, cada um com o seu cada um. Agora, eu estou falando da minha situação. E quanto à tese de que talvez fosse melhor que o suplente fosse o segundo mais votado? Veja bem, você tem um exemplo... senador Suplicy. Tem um exemplo claro aqui. Vamos a 2 pontos. Imagine você se candidatar a senador suplente. Imagine eu numa propaganda eleitoral dizendo, vote em mim para suplente de senador. É estranho. Nós teríamos que acabar com a figura, então, do vice. Porque o vice-prefeito, o vice-governador e o vice-presidente está na mesma situação do suplente do senador, numa chapa majoritária. Então, o problema já está na nomenclatura. E imagina você criar essa figura do disputar a eleição para suplente de senador. Esse é um ponto.
E o outro ponto, que também foi muito divergente, que era uma emenda, na verdade, não estava no texto da PEC, mas era a questão do deputado federal mais votado ser o suplente do senador. Eu considerei essa emenda, desculpa a expressão, um absurdo. Porque o deputado federal mais votado, ele vai substituir o senador. E quem é que vai substituir ele na Câmara? Não é um suplente? E é um suplente da onde? É um suplente do partido. É um suplente da coligação dele. Então isso interessa a partidos grandes que acreditam que vão ser o primeiro colocado nas eleições. Ganhariam uma cadeira de Senado, vamos dizer assim, entre aspas, de forma mais fácil. Por isso a rejeição. Para que isso possa valer de verdade, sério, como eu disse, numa reforma, que é o assunto que está palpitando nas ruas, nós deveríamos acabar com a figura do vice, em todos os níveis, teria que ser eleição direta, ou a eleição nominal proporcional. Exemplo do Rio de Janeiro, são 46 vagas, ou 45, que seja na próxima, mas são 46 hoje. Então, os 46 mais votados são os eleitos. Não tem mais coligação, não tem mais legenda, não tem mais quociente, e o 47º mais votado é suplente de 46. Aí não tem identidade partidária, não tem mais nada. Então, essa seria a verdadeira reforma. Aí sim, aí seria a verdadeira reforma. Por quê? Dessa maneira, o suplente sendo eleito direto, você pode eleger um adversário. E me citaram um exemplo que eu achei muito interessante. Aconteceu aqui, é Arco Verde, parece que é o sobrenome. Um senador que disputou a eleição, não existia a figura do suplente. Ele disputou a eleição com o adversário, ganhou, veio aqui na tribuna, no primeiro pronunciamento dele, ele teve um AVC e morreu. Na tribuna do Senado. Quem assumiu o lugar dele é o adversário político dele. E assumiu pelos 8 anos o mandato inteiro. Então são distorções que nós temos que tomar cuidado. Então a melhor solução para mim, e que eu apoio, voltando dentro da reforma política, uma PEC limpa, determinando o seguinte: um suplente para senador, ou vice, ou senador suplente, que seja a nomenclatura. Um suplente ou um vice do senador, perfeito. Não indicar familiares, concordo, plenamente. E esse senador suplente, ele não só substituir, mas também suceder, porque ele é eleito na mesma chapa. O meu diploma, que está no meu gabinete, diz que eu fui eleito juntamente com Marcelo Crivella como senador suplente. Então eu fui eleito, passei pelas urnas, a minha foto estava na urna. Quem não quisesse votar em mim por não gostar de mim, depende, não votaria no Crivella ou vice-versa. Então é isso que eu defendo. Senador, muito obrigado pela entrevista. Vocês acabam de ouvir uma entrevista com o senador Eduardo Lopes. Nós conversamos sobre um tema muito polêmico, que foi a suplência do senador. Havia uma proposta no sentido de modificar, em vez de 2 suplências, passar a só uma suplência. E essa proposta, depois de muito discutida, foi derrotada aqui no Senado Federal. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, podem fazê-lo no número 0800 61 2211 ou acessando o nosso portal na internet, no endereço www.senado.leg.br/TV. Até um próximo argumento, aqui na TV Senado.